Tudo bem com você, meu querido? Tudo bem. Aquele vídeo que você fez balançando o cabelo hoje, a galera Eu viu lavei. muito. Meu problema é que eu não uso pente. Então o pessoal fala, teu penteado tá espavanado. Eu falei, não, eu não uso penteado, eu uso despenteado. Agora o cabelo tá muito comprido, então tá complicado de botar ele. Olha como é que ele tá, meu. Amanhã ele fica melhor. Eu posso também colocar essa toquinha de Mano Brown, mas fica muito feio, né? Então deixa o cabelo despenteado Aí mesmo. tá, aí tá ótimo. Essa sou eu. Renata, muito show. Assim, já falei um pouquinho da sua trajetória aí para a galera, tá? Acho que você já escutou um pouquinho, já iniciei. E a gente vai te explorar hoje. A gente tem aí um bom tempinho aí até terminar a live para explorar. Tem umas perguntas assim. Eu recebi durante a semana várias. Pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta. Você não. Eu acho que você faz ideia, claro. Mas em Salvador, a galera é apaixonada, os ciclistas são apaixonados por você, apaixonadíssimos por você. Então, então bom, tá, você vai fazer a vez aí se apresentando para a galera, e em seguida a gente de cara quer saber aí, como é que um arquiteta se tornou repórter? E como a fotografia e a bicicleta entrou na sua vida? Olha que coisa curiosa. Você sabe que existem vários cineastas que são arquitetos. Você quer ver um deles? Sabe o Fernando Meirelles, que fez o Ensaio da Cegueira, que fez o Nosso Sim, Querido Brasileiro? Ele é meu sim. colega, não de turma, mas ele é coetâneo. Ele estava fazendo FAO e eu estava fazendo arquitetura. E o Fernando Meirelles, ele começou... Olha só, estou falando de outra coisa. Ele começou sendo o câmera do Marcelo Taz fazendo o Repórter Varela. Então, ele também começou em Sim. televisão. E eu posso falar para vocês de vários arquitetos que estão na área de fotografia, que foi, estou aqui babando, que foi a área que eu comecei antes. Agora, a pergunta que você fez, como que eu fui parar na bicicleta e como que eu fui virar ativista, né? Eu fui parar na bicicleta porque eu comecei a pedalar como meio... Eu morava meio longe da minha faculdade, aí eu fui morar mais perto, eu fui morar numa vila que era só de galera que estudava, que ficava assim, estrategicamente perto da USP e também perto da Universidade Mackenzie, onde estudei. E um belo dia eu estava lá, perto da minha casa, lá, e vejo no segundo andar da sacada um colega meu de turma de Mackenzie. E ele falou, pô, Renata, você não sabe, eu só vou de bicicleta agora para a escola. Eu falei, porra, de bike, meu, vou experimentar. No dia seguinte fui de bike, nunca mais parei de pedalar na vida. E como que isso daí evoluiu para o cicloativismo? A gente é moleque, gosta da gente, gosta de balada, gosta de trazer as pessoas para aquilo que você gosta, né? E aí eu comecei a pedalar e comecei a perceber que, por exemplo, eu ia visitar meus pais, eu tinha que atravessar o Rio Pinheiros. E aí eu já começava a achar estranho que tinha uma ponte, a ponte era boa para todo mundo atravessar a ponte, mas não, pedestre não passava a ponte. Ciclista não conseguia passar a ponte. Então você começa a ficar encucado, estudando arquitetura. Falei, puxa vida, a cidade está desenhada errada. E disso tudo evoluiu para querer fazer as pessoas pedalar e querer resolver os problemas da pessoa pedalar. Quando você vê, você já está uma mega cicloativista. Fotografia. Eu comecei a fotografar muito cedo na vida. Com 8 anos de idade, eu brincava com aquela... Existia um brinquedinho que era assim, o repórter mirim, o fotógrafo mirim. Eu tinha esses dois brinquedos e eu fazia jornais em casa, onde eu colocava, printava, né? Todos as notícias da casa, que nada mais eram que eram notícias dos cachorros, né? Então era assim, eu fazia um jornalzinho que tinha as notícias da casa. E disso daí evoluiu. Com 12 anos de idade, eu conheci o que era um laboratório fotográfico. Você coloca 53 mais 12. Isso daí foi um pouquinho antes, 11. Foi no quarto centenário do Rio de Janeiro. Fui visitar fiquei hóspede na casa de um tio meu, um almirante que morava na Ilha do Governador. E ele era falecido, mas era um fanático por bicicleta e fanático por fotografia, um tremendo fotógrafo amador. E aí eu evoluí com aquilo, de entender a bicicleta enquanto máquina e começar a fotografar e brincar no laboratório fotográfico. E aí, meu pai, um rádio amador, então eu gostava muito de rádio. Quando eu fui ver, eu saí da arquitetura, eu estava fotografando, fazendo jornal, fazendo rádio, e com a evolução dos equipamentos, em 95 eu entrei em televisão,
E aí já estava fazendo televisão. E como pedalar é uma coisa que eu sempre gosto, sempre mudando a ordem dos fatores, em vez de carro para fazer as matérias, indo de bicicleta e incluindo a pauta da mobilidade nas minhas matérias. Então, daí foi tudo uma evolução. Não teve rupturas, sempre teve evoluções. Sim, sim, importantíssimo. Renata, tá chovendo perguntas aí, galera. Eu vou fazer as perguntas, mas primeiro vamos seguir a pauta aqui e na sequência a gente faz as perguntas para a Renata. Tá todo mundo aí eufórico, querendo saber um monte de coisa. Renato, seguinte, fala pra gente aí como surgiu as pautas que você começou a desenvolver de ciclismo urbano, mountain bike, esportes radicais e aventuras sérias e cultural. Porque às vezes quando a gente fala assim muito de aventura e tal, as pessoas levam muito para aquele lado do oba-oba. Não, tem muita aventura séria, com muita responsabilidade, inclusive fora do país, em lugares muito perigosos, vamos dizer assim. A gente quer saber assim, como foi que surgiu essas pautas? A partir de que, sei lá, que gatilho aí você começou a fazer? Olha que essa tua pergunta é muito boa, é muito interessante, Edivan. Quando eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade, olha como é que tudo foi uma formação antiga. A minha família é de italianos e a comunidade italiana se visitava muito. Eu estava numa casa de praia e chega um tio nosso que falou: pô, Renata, eu acabei de fundar um clube de montanhismo, o Clube Alpino Paulista. Eu estou falando do César Job. E aí ele começou a falar o que era a aventura da montanha, tudo. E eu me lembrava muito de ter aquele diário, porque todo esse nosso tio, ele ia sempre para as montanhas e voltava. E aí ele criou esse clube. Então, tão logo eu tive na mão a minha vida, né? Que você tem que imaginar que eu sou uma mulher trabalhar mais a minha vida, eu comecei a escalar, caminhar, fazer espeleologia, fazer montanhismo. E eu era muito forte, eu escalava muito, eu era muito forte. Andava rápido mesmo, eu era uma atleta. Jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente é um avião. Mas sempre gostando muito da bicicleta. Então, a bicicleta no centro urbano, escalada, caminhada, gruta, espeleologia. Quando eu consegui colocar minha bicicleta na montanha, quando ela virou mountain bike, tanto que em 88 eu fiz um evento com a Caloi que chamava Cruiser das Montanhas, que era espelhado no que viria a ser um mountain bike. Eu peguei 30 bicicletas cruisers e levava as pessoas para pedalar em trilha mesmo, single track, se fudendo, empurrando, caindo. Então, enquanto o pessoal estava inventando o mountain bike lá na Califórnia, a gente estava aqui em Campos do Jordão com bicicleta que eram BMX grande, bicicletas cruisers. E da evolução disso, não é que eu abandonei o montanhismo, eu me tornei uma mountain biker montanhista, de grandes travessias, de perrengue. Até hoje, eu pedalo muito melhor em single track com pedra do que estradão. Entendeu? A minha habilidade é muito maior naquilo que é o puro mountain bike mesmo. Então, daí evoluiu. E aí, a gente sempre naquela pegada de querer trazer os outros, eu criei no final dos anos 80, eu estava pedalando. Eu pedalava muito à noite quando eu era estudante, porque eu ia para a faculdade, voltava, ia trabalhar e ficava na noite. Daí surgiu os night bikers, que é o clube de ciclistas noturnos. Então, quando dos night bikers eu consegui fazer mountain bike, aí eu parei de estar na montanha. Agora, quando você faz montanhismo, escalada, você entra numa atividade, eu não quero falar de risco, mas que envolve técnica, senão você morre. Então, você está pendurada numa corda, você não faz qualquer coisa. Você tem que ser organizada, você tem que saber a técnica, você não sobe lá porque você sobe. Então, assim, esses tipos de habilidades em cordas e verticais foram as pautas. Aí, respondendo a sua pergunta, quando eu estava na Folha de São Paulo, que foi nos começos dos anos 80, eu não conseguia trazer na pauta o ciclismo urbano. Muito embora eu já pedalasse como meio de transporte. Mas eu conseguia trazer na pauta a aventura mais radical. Escalada, montanhismo, tudo. E teve uma época na Folha que eu parei de só fotografar e comecei a fotografar e escrever. Isso foi em 85. Então foi uma tentativa de começar a englobar
englobar as minhas atividades. E aí depois eu saí da Folha e comecei a fazer rádio, englobando essas atividades. Aí eu fui fazer uma expedição, peguei um Jeep, coloquei todos os brinquedos que eu tinha, bicicleta, equipamentos de escalada, equipamentos de espeleologia, e fui para o sul da Argentina fazer curso de escalada em gelo, que é uma outra técnica. Fiz esse curso, mas eu tinha 3 bicicletas no meu Jeep. E aí eu criei uma série de matérias para televisão, para revistas, nessas pautas de montanhismo. Muitos anos depois, uns 8 anos depois, eu fui trabalhar na ESPN. E foi assim uma coincidência que na ESPN estava começando as corridas de aventura. Então eu me especializei na cobertura dessas atividades. E o mountain bike já vinha muito forte nas corridas de aventura. Então eu consegui pautar o mountain bike numa televisão broadcast, porque até então não existia a modalidade. As televisões esportivas, elas se fixam no esporte, na competição. E eu sempre fui ligada no comportamento, no modo de vida. Então eu tinha que conciliar, ir para a competição, quem perdeu, quem ganhou, e não pedalar para poder estar perto daquilo, porque você não cobre uma corrida pedalando. Você cobre uma corrida sempre com uma moto, com um carro. Não exatamente do jeito que eu gosto, mas era o jeito que dava. Mas, paulatinamente, na ESPN, eu consegui pautar o cicloturismo. Então, depois que eu consegui ter mão do meu programa, que foi já em 2000, eu só viajava de bike, cara. Era maravilha. Tanto que, ó, já estou fazendo um spoiler aí. Sexta-feira, aliás, eu preciso fazer essa chamada. Sexta-feira, aqui no Bike é Legal, vai começar o primeiro capítulo de uma minissérie de 3 capítulos de uma mega aventura que eu fiz na Chapada Diamantina, com direito a voar balão e tudo mais. Então, foi tudo uma evolução. E como eu tive sempre muita destreza de esportes de montanhismo que envolve técnicas, eu começava a cobrir os bombeiros em vertical. Então, fazendo matérias que envolvia corda, tá pendurado, que envolvia travessias, que envolvia navegação, e por aí vai. Mas a bicicleta sempre ou do primeiro plano ou de quebra no segundo plano, subjetiva, né? Sempre a bike lá. E é um amor que não acaba, né, Divan? Vou te falar, a gente... você é prova, na minha opinião, de que você, para chegar ao sucesso, você tem que construir isso. E não é do dia para a noite, isso você vai construindo aos poucos. Veja a sua trajetória, que veio de um ponto a outro. Você foi seguindo etapas e mais etapas, se aperfeiçoando, sabe, se preparando para o know-how que você tem hoje. Eu acho que isso é muito, muito bacana, muito legal. E sabe, Divan, que bom... Desculpe te cortar. Eu só vou fazer um comentário. Tem uma entrevista minha num canal de YouTube. Acho que eu não sei se é no Bike é Legal ou se é no Renata Falzoni. É possível que ele esteja no Renata Falzoni. Que o Renata Falzoni é um canal de YouTube que eu coloco coisas que eu não tenho direitos autorais. É uma entrevista minha em 88 com a Paula Dipp, da TV Gazeta. E é muito interessante porque em 88 eu falava coisas que é exatamente a projeção da minha carreira, que eu não tinha consciência de que estava tão direcionada. Porque hoje, por que eu assisti? Eu botei no ar e não assisti. Peguei aquela tripa, mandei os meninos colocar no ar e não assisti. A minha filha falou, mãe, você viu aquela tua entrevista? Eu falei, não vi, não quero ver. Você devia. Eu falei, por quê? Você devia. Eu fui lá e vi e entendi. Como que é importante a gente ter o foco nos seus objetivos, por mais louco que o pessoal vinha te dizer que você é doido, que você é isso, que não vai dar certo, porque se você está focado com um objetivo pro lado do bem, meu amigo, vai dar certo. E dá certo, e quando você vê a retrospectiva, você nem acredita o quanto coerente e lúcido você tá lá atrás, entendeu, Divan? Então, desculpe te interromper, que foi exatamente isso. Eu não planejei para ser assim, mas foi exatamente. E quando eu vejo o que eu falava no passado, é exatamente a trajetória que durante 40 anos eu tracei aí. Essa entrevista é de 88, cara. Faz as contas aí. É isso aí, minha amiga, é sucesso, só sucesso. E o bacana é assim, a gente faz as lives aqui em Salvador justamente porque a gente tem um público que não é um público tão, vamos dizer assim, a maioria não é atleta profissional, são todos atletas amadores. E aí as pessoas começam a enxergar que existe uma possibilidade
de eu chegar a um nível maior também. Sabe? A gente sempre convida aqui, abrindo exceção, a gente está convidando você, que não é, digo, daqui da região, mas uma pessoa que tem um material, tem um know-how, tem história para a gente está sempre convidando pessoas daqui que estão no início e que pessoas que chegaram a um topo um pouco maior, já em pódio, em competição, em cicloviagens, enfim, para mostrar que é possível, qualquer um, basta querer, desejar, e aí sim, como você falou, você já começa a enxergar lá no futuro o que é que você quer. Porque se você não sabe para onde você ir, para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar. Então eu acho que não foi essa pegada. Só você já sabia para onde queria ir e foi bem direcionado. E aproveitando, já que você citou do Bike Legal, e que bom que é aqui em Chapada Diamantina, na nossa terra, eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu, como começou o projeto Bike Legal. E uma matéria bacana que você fez, que nós aqui adoramos, que foi os melhores lugares para pedalar no Brasil. Ficamos apaixonados por isso. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Melhores lugares para pedalar no Brasil, acho que eu contemplei com 3 roteiros em Salvador, né? Desculpe, na Bahia, né? Foi. E se você perguntar para mim qual é a viagem que eu quero fazer agora, eu gostaria de pedalar toda a Serra dos Pinhais, sair lá de Diamantina e chegar na Chapada Diamantina. Bom, vamos por partes, só para complementar o que você falou. Há 30 anos atrás, eu estava insistindo numa coisa que depois que você vê que você de fato tinha uma coerência. Na época não me parecia coerente. E às vezes eu ficava angustiada por não conseguir trilhar uma carreira. Depois você vê que sim, você está trilhando. Entendeu? Então, assim, estou falando para quem está nos ouvindo, tudo bem, bata na mesma tecla. Não seja burro de ficar dando murro em ponta de faca, mas tudo bem bater na mesma tecla, sabe? É por aí mesmo que as coisas vão. Roteiros de cicloturismo no Brasil, né? Um dos primeiros que eu fiz com o Paulinho de Tarso foi, eu já nem sei que ano que foi, acho que foi 2002. Até eu estou recuperando esse material para ver se eu veiculo no Bike é Legal. Foi aquilo que ele chama a Rota do Descobrimento, né? Que seria a parte sul da Bahia. E foi maravilhoso. Eu fiz isso em 2002. E a grande alegria é que quando você pedala aí no teu estado, você não precisa carregar roupa de frio. Olha só, você tá. Olha como é que nós estamos aqui, tá vendo? Estamos agasalhados, tá frio aqui em São Paulo. E isso significa que fica muito mais simples a tua viagem. Você poder viajar levando única e exclusivamente uma rede e, eventualmente, um filozinho para os mosquitos, pô, isso é um privilégio, né? E ter paisagem, ter água boa, e ter cachoeira, tudo. Então, isso foi maravilhoso. Outra coisa que foi muito maravilhosa de pedalar aí na Bahia é você entender e se render e respeitar a tábua da maré, né? Porque vai pedalar na areia fofa. Então, mas é 5 da manhã. É 5 da manhã e foda-se, senão você vai empurrar o dia inteiro. O que você quer? Pedalar ou empurrar o dia inteiro, né? com a água no teu pé e você afundando até aqui de areia, né? Então, assim, a tábua da maré, você que obedece. Não adianta você vir, eu sou cliente, eu sou turista, eu acordo às 8. Não, você vai acordar na hora que a maré te manda, né? E por aí vai. Aí você vai conhecer uma coisa... Vou até falar antes um outro roteiro para depois você falar o que você aprende na Bahia direto, né? Nós que estamos aqui do Sul, né? Da Paulista, né? Então, aí um outro roteiro que nós fizemos, que foi sair da praia do Forte, e nós pedalamos até Mangue Seco. Meu irmão, o tempo inteiro contra o vento. Mas foi uma das viagens mais lindas que eu fiz na vida. Então, estou falando de 2 viagens no litoral. Mangue Seco foi maravilhoso. Hoje em dia, se alguém for fazer esse... Quem sou eu para falar para baiano o que eu vou falar agora? Venha de norte para o sul, de Mangue Seco para o sul, porque o vento... Nós pegamos o vento de nariz contra... Então, foi uma delícia. Uma delícia mesmo. E, assim, é legal que a Bahia... Outra coisa que a Bahia te faz para nós aqui que somos do sul... que tudo rapidinho, tudo apressadinho, que é calma, mano. O mundo tá caindo, calma, mano. O mundo vai cair, calma, mano. Sabe? A gente é tudo rapidinho, quer comer rápido, quer sentar rápido, quer tudo rápido. E chega uma hora que você tá na Bahia, então você entra nesse clima. E que é legal. Eu me lembro que eu estava viajando com
um pessoal, eu já não me lembro onde que eu estava, eles estavam aí, Camaçari, né? Camaçari que chama, é uma cidade que tem uma tremenda indústria, refinarias, tudo. E esse cara era de Fiat. E ele estava trabalhando lá, e aí eu perguntei, mãe, como é que você, trabalhando numa multinacional, vindo de São Paulo, está lidando? Falei, Renata, eles são ótimos. Chega às 6 da tarde, eles fazem assim e vão embora. Mas no dia seguinte, às 6 da manhã, estão lá dando gás. Então, eles me ensinaram que hora de trabalhar, e ela descansar e vai embora, mano. Não é para ficar aqui dando a mais, entendeu? Então, são coisas assim que você não pode desaprender quando você sai da Bahia, meu cara. Não pode desaprender. E agora, Chapada Diamantina, vocês têm aí um... Porque, assim, o que você falou de não ser atleta forte, tudo é a minha pegada. Eu se eu fosse ser atleta nos meus tempos de juventude, talvez até tivesse dado trabalho para as pessoas. Mas, assim, para mim, mais vale uma foto bem feita, uma história bem contada, do que 20 troféus. Estou cheio de troféu aqui, não vale nada. Os vídeos que eu fiz brincando de pedalar nessas provas, que eu cheguei por último, tem vários troféus de último, que eu não abro mão, eu roubo mesmo para ganhar o último. Se tem prêmio para o último, eu sou infalível. E roubo mesmo, vou parar, vou esconder, vou ficar esperando, vou mesmo. Eu sou infalível ao último e tenho orgulho disso. Porque, assim, é muito difícil você conseguir, na mídia, na grande mídia, dar espaço para quem não ganha. E quem não ganha é quem faz o mundo, é quem faz a felicidade. É como aquele vídeo que eu fiz do Peba, né? Que, o Peba é aquele que salva o passeio, que tem a comida, que tem o band-aid, que tem a bomba, que tem a câmera, que aquele que está lá na frente enchendo o saco, não esperando ninguém, vai precisar, vai estragar quem tem a ferramenta, é o Peba, é o cara do fundo, é o cara que está rindo, entendeu? Então, assim, meu mundo está lá no fundo dos passeios, sempre, 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 sempre. E aí, falando da Chapada Diamantina, vocês têm aí um patrimônio mundial, melhor mountain bike em termos de trilhas técnicas do mundo. Olha que eu conheço o mundo. Você vai pedalar nos Pirineus, é maravilhoso. Bate um ventinho, você morre de frio congelado. Não pode fazer o que eu fiz na Chapada. Primeira vez que eu fui atravessar lá o Vale do Capão, ficou de noite, tive que dormir. Acordei inteira, não morri, não perdi dedinho. Não, fiz falando bom português, o que a gente fez foi uma grande cagada. Se você faz esse montanhismo de alta montanha, você perde um dedo, você perde uma orelha, entendeu? Porque a montanha vai lá e te ferra. Lá não. Passamos friozinho, acordamos bem, chegamos no dia seguinte felizes, né? Achamos a trilha, né? E não é que nós estávamos assim à deriva, não. Tinha o Calil, que é um grande amigo meu, que morava lá na época. Então, assim, é um lugar que te propicia um tremendo mountain bike, muito técnico, com muita história, com muita beleza, e que fica de frio. Você ficou de noite, você botou uma agasalhinha, um corta-vento, pronto. Não precisa carregar muita coisa. Aí para na casa de qualquer caboclo, paga uma refeição, vai comer bem. Bem. Vai experimentar uma coisa que ninguém conhece aqui, que é doce de mamão verde. Vai comer... Nossa, vocês estão com tudo aí, viu, meu? Renata, você é uma riqueza para a gente. Sabe, uma pessoa que não é baiana falar com tanta propriedade da Bahia, de uma região que a gente adora, Chapada Diamantina, um lugar, um paraíso. Assim, para a gente é um prazer, é uma grande satisfação saber que você adora e você vende a Bahia e vende Chapada Diamantina como ninguém. Talvez venda melhor do que muitos baianos. Então, isso para a gente é muito legal, é muito bacana. Eu, assim, adorei saber que você teve essa percepção e você é apaixonado aqui pela nossa terrinha. Agora, eu já quero mudar um pouquinho o nosso assunto para falar um pouquinho o seguinte. Cicloativismo. Você é uma das maiores pessoas, uma das maiores influências aí em São Paulo de mobilidade. Sabe, você é muito focada nisso. Eu acompanho tanto no seu canal pessoal como no canal do Bike é Legal, desculpa. Eu acompanho seu trabalho, sua trajetória. A gente compara aqui com Salvador, por exemplo, algumas coisas têm sido feitas, com ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas e tal, alguns passeios até estão calçadas, estão sendo asfaltadas e tal,
Mas a gente percebe que a cidade ainda não está pronta, não foi preparada ainda. A gente sabe que ela não foi feita para ciclista, isso a gente já sabe. No Brasil, o Brasil não foi feito para ciclista. O Brasil foi feito para motorista de veículo, foi feito para os veículos. Mas isso tem avançado. Assim, eu uso muito do exemplo ali de São Paulo como uma referência, porque São Paulo, a galera, ela se une, ela briga mesmo. Não tem negócio eu tenho meu grupo de amigos de ciclista que só se preocupa em passear naquele horário dele. Aí ele pega a bicicleta dele, bota no carro, foi para aquele ponto de encontro, saiu para passear, voltou. A preocupação do pessoal das pessoas de São Paulo é com todos. É aquele que usa bicicleta no dia a dia, principalmente para trabalhar, enfim, usa a bicicleta como meio de transporte, e aquele também que usa como lazer, mas ele compra a briga daquele que usa no dia a dia. Então, isso, eu já cansei de falar que a gente tem um grupo chamado Movimento, chamado Giro Livre, que é um grupo de líderes de pedal, que a gente está correndo atrás aí para a gente ver se tornar uma associação para brigar por algumas coisas. E uma das coisas que eu mais falo é o seguinte, eu uso muito São Paulo como referência. E às vezes a gente vê que São Paulo ainda não andou muito, e você vai falar um pouco disso. Ainda não andou muito. Imagina Salvador. Está sendo feita não sei quantos quilômetros de ciclovia. Beleza, mas vai ver a qualidade da ciclovia. Tem coragem de andar naquela ciclovia? Mas quem precisa realmente usa. Não, todo mundo precisa. Você está com a bicicleta porque precisa. Enfim, quem hoje não é eu que vou falar, quem vai falar é você, que tem muita bagagem nisso aí. Então, fala um pouquinho aí sobre a mobilidade urbana, enfim, fala um pouquinho pra gente. Você sabe que tá lá no meu quarto, está meio longe, senão eu pegava. Eu tenho um bonezinho, que deve ter uns 15 anos, escrito Salvador, a cidade da bicicleta. Não sei se você sabe disso. Isso daí foi antes. Deve ter sido no mínimo uns 12 anos atrás disso. Que foi uma tentativa aí totalmente política de se fazer. Me pagaram um avião para eu ir aí, para poder apoiar essa iniciativa de não sei quantos quilômetros e tudo, e claro, não saiu do papel. Anos depois, eu tive aí de novo, e aí conheci um cara chamado Isaac Ederton, que é daí, que ele trabalhou uma remodelação da cidade, pensando em Copa do Mundo, tudo. Daquela época, claro que eu tenho certeza que eu sei que muita coisa não foi feita e ficou muita coisa tipo perfumaria no centro, pensando no turismo e tudo mais. Mas tudo que foi feito aí perto do Forte, aquela região que tiraram os carros, tudo, pode parecer pouco. E é pouco perto do que a cidade precisa. Eu estou falando de Salvador, mas eu não estou aí. Então, eu tenho certeza que eu estou muito desatualizada, não só das promessas, mas dos projetos e do que está sendo feito. Mas já foi uma enorme mudança. Quando eu estive aí, eu fiquei muito... A palavra é horrorizada com o desenho rodoviarista que a cidade adquiriu. Porque eu conheci Salvador em 1972. Exatamente. No Réveillon de 72 para 73. Então, assim, via Caetano Veloso lá na praia, era o Teatro Castro Alves, todo o carnaval ali. Era uma cidade em que as pessoas tinham dignidade andando a pé nas ruas, andando a pé nas calçadas. Quer dizer, não é que a cidade foi feita para o carro, ela se transformou. Se você for fazer um resgate da história, se a cidade for resgatar o que ela já foi, você vai ter onde caminhar perto da praia. Quer dizer, ela perdeu muito o espaço depois. Então, é muito importante a gente não esquecer que a cidade não era assim antes. E ela tinha muita felicidade, sim. Aquelas casas, você conseguia ver o mar quando você subia para a parte alta da cidade. Hoje em dia é só edifícios, muros. Quer dizer, a cidade se transformou numa cidade excludente da pessoa a pé, excludente do pedestre. Eu estou dando esse preâmbulo só para a gente não esquecer que ela não foi projetada assim, ela foi tungada para ser assim. O mesmo aconteceu com São Paulo, com Rio de Janeiro, com todas as outras grandes cidades. É engraçado porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais bonita e mais forte, né? Eu posso te dizer que aqui em São Paulo nós temos enorme dificuldade em trazer uma coesão entre as necessidades de grupos que pedalam para esporte, entre as necessidades de grupos de pessoas que defendem a mobilidade para transporte, que quem está nesses grupos não tem representantes do trabalhador de periferia.
Muitos deles falam em nome do trabalhador de periferia, antes nem isso faziam. Era só uma demanda de quem tinha tempo para parar para demandar. Não quer dizer que o trabalhador de periferia talvez não parasse para fazer isso, mas ele trabalha 14, 15, 16 horas por dia, ele está naquele trabalho, então ele, quando chega, ele não tem tempo para demandar. Então, isso é um problema muito grande, porque custou muito tempo para nós termos legitimidade de demandas vinda de trabalhadores de periferia. E você tem, aqui em São Paulo, nenhuma união entre eles, do pessoal que pedala como esporte, que tem as assessorias de imprensa, assessorias de preparadores físicos, eles não conseguem formar um corpo, e você tem muito bem formado já na cidade de São Paulo uma representação dos ciclistas urbanos, que cada vez mais vai para a ciência, para fazer pesquisa, para entregar para o Estado, para o governo da municipalidade, projetos pensados, bem feitos, estudados, não no achismo, né? E aí você tem completamente abandonados e eu preciso pegar a palavra correta, porque não é desprestigiados, não aceito, mas nem preconceituados, mas que não se inserem em nenhum dos dois grupos, que é a minha grande contribuição para esse movimento, que são os night bikers, os grupos de ciclistas noturnos. Os grupos de ciclistas que eu sempre tive na minha consciência de que era uma maneira de você tirar o cara do carro, vir pedalar, calcado em cima do prazer, calcado em cima de ocupar a rua, calcado em cima do cara não se sentir um gritador, um militante, etc. e tal, e tá fazendo uma atitude cidadã, ocupando a rua e, eventualmente, começar a andar com o meio de transporte, eventualmente começar também a demandar seus direitos. Nós aqui em São Paulo não temos. As pessoas que estão no cicloativismo não faz parte desse grupo. E eu gastei muito fígado no sentido de fazer esse pessoal parar de preconceituar esses outros, que é uma grande massa que precisa ser convidada por pessoas que têm mais erudição no ato de pedalar. Não é que é melhor ou pior, mais erudição, mais estudos. Então, cabe a nós, cicloativistas, trazermos a nós, que também faço parte, os grupos de ciclistas, para esse meio sem atrito e com carinho, porque a gente precisa tornar massivo. O dia que nós tivermos, de fato, uma união entre todas as modalidades de ciclismo, incluindo-se aí o pessoal do BMX, que é uma outra seara, que também tem muito a ver com o urbano, foi numa última sexta-feira do mês, foi em 2015, o mês eu não me lembro, acho que foi em março, quando uma promotora mandou o prefeito parar com as obras da ciclovia. Aquilo pegou com tal violência no estômago de todo mundo que a bicicletada teve 7.000 pessoas. E aí sim, estava todo mundo, pedal noturno, pedal diurno, pessoal de treino, assessoria BMX, e os gatos pingados, que não chega nem a 1.000, do cicloativismo. Então, a gente trouxe 7.000 porque a causa pegou no estômago de todo mundo. Então, como que a gente faz para fazer com que todo mundo se sinta representado numa associação? Ou, melhor, que existam várias associações que se combinem numa hora, como foi aquela hora, de demandar, não, a ciclovia vai sair, e no mesmo dia, na mesma noite, veio o Tribunal de Justiça, foi o Renato Nalini, ele derrubou essa coisa dessa promotora. Falou, não, você está errada, você já se viu, e ela derrubou. Mas, mesmo assim, nós tivemos, pela primeira e única vez, e vai ser difícil ter de novo, 7.000 pessoas demandando. E foi uma bicicletada nacional, em vários lugares. Então, assim, a nossa grama não é tão verde assim não, viu, Ivan? Renata, isso é bacana, é uma luta, assim, a gente sabe, assim, não vai parar. Isso assim, todos os dias é uma luta, todos os dias enfim. Mas a gente está avançando muito, a gente está conquistando, a gente vê hoje mais ciclistas, mais pessoas. Hoje em Salvador,
Essa semana eu estava entrevistando uma colega que é a nossa rainha, que é a nossa mãe aqui no ciclismo, de 20 anos de ciclismo. E aí você vê ela falar que só existia um grupo. Hoje a gente já está catalogando mais de 100 grupos de ciclismo. Então, assim, cresceu bastante. Isso é muito bom. E a gente está fazendo também uma coisa bacana, que é uma integração. A gente está juntando os grupos para, tipo, como você falou, teve uma situação e foram lá e juntou. A gente não está esperando isso acontecer, a gente já está juntando antes. Então, hoje a gente já está fazendo um encontro aí com 2.000, quase 2.000 ciclistas, justamente para a gente mostrar que se a gente estiver junto, a gente vai conseguir muita coisa. Então, juntos sempre vamos ser mais fortes. Ainda nessa pegada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre trânsito inclusivo. Eu vi até uma entrevista que você deu, você falou sobre trânsito inclusivo no seu canal pessoal. Menos regras, mais educação. Fala um pouquinho para a gente aí. A gente ainda tem 20 minutinhos, esse tema e mais 2 aqui para a gente abordar. Trânsito inclusivo é uma pauta excelente. Vocês têm aí mais perto de vocês do que de nós, mesmo assim ainda é muito longe, lá na Ilha de Marajó. É longe para vocês, mas é mais perto do que de nós aqui. Uma cidadezinha chamada Afuá, que eu toda vez que falo desse assunto, eu pinço do baú essa cidade. É uma cidade que é feita em palafita, não tem carro, não tem moto. E não tem uma placa de trânsito. Não tem uma mão e uma contramão e tem 0 mortes de trânsito. E é tudo olho do olho. Por que eu estou falando isso? Você vai lá para Amsterdã, Amsterdã tem um lugar lá que está assim, começo da ciclovia, fim da ciclovia, são 3 metrinhos. O que eles querem dizer com isso? Tirou a ciclovia daqui para frente, quem está no veículo mais pesado, presta atenção, porque cabe a quem está no veículo mais pesado a responsabilidade nesse degradê, mais pesado até o mais leve. E isso é uma regra que você consegue obedecer em cima de cidadania. E é interessante como o desenho da rua faz parte disso. Então, está na regra do nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós temos, acho que é artigo 29, diz exatamente isso. Por que isso não sai do papel? Porque os desenhos das ruas não convidam as pessoas a respeitarem as outras. Basta por aí uma faixa de pedestre que está longe da linha de desejo. Você tem que, para poder atravessar a rua, andar 50 metros, atravessar e voltar mais 50, enquanto que você poderia ir em linha reta. E por que não tem a faixa de pedestre aqui? Porque atrapalha os motores. Então, você tem todo um desenho que determina que quem está a motor tem a fluidez. E aí a gente tende a imaginar que ciclovia é a resolução de tudo. Não. Se você acalma o trânsito, se você desenha as ruas de tal maneira que as pessoas sintam-se calmas e de tal maneira que você veja o pedestre, de tal maneira que o pedestre está canalizado em cima da linha de desejo dele, então ele não vai aparecer do nada num outro lugar, porque outro lugar não é a linha dele está respeitada, está desenhada. Não importa que ela causa trânsito, a quem é mais pesado para respeitar a linha do pedestre. E não é facilitar a linha do pedestre, fazer ele subir 4 andares para passar em cima de uma passarela. Isso não facilita o pedestre, facilita o carro que passa por baixo. Então, você tem que desenhar de tal maneira que o pedestre gaste menos energia possível e menos tempo possível. Não dá para você chegar no pedestre e falar, você tem que ir para a faixa de pedestre, porque quem vai falar isso para ele tem que perguntar, a faixa de pedestre está no caminho dele? A faixa de pedestre está a menos de 50 metros, que a lei permite você atravessar a rua fora da faixa de pedestre, se a faixa estiver a mais de 50 metros. Ninguém avisa isso para ninguém. Então, você não tem um desenho orgânico da cidade. Então, o trânsito, inclusive, ele, antes de tudo, é mais calmo, feito de tal maneira que quem está num veículo mais pesado, ele consiga ver, perceber e frear. Todo mundo está numa velocidade tal que ninguém se mata. E que mais pedestres e mais ciclistas estão na rua. E que, portanto, quanto mais calmo e mais convidativo ele for, menos ciclovia você vai ter que ter. Porque você vai ter ciclovia onde você vai permitir o motorista andar de 40 km por hora para mais. Não tem necessidade, em nenhuma cidade do mundo, de você permitir velocidades em centros urbanos maiores do que 40 por hora. Eu tenho certeza que tem muitos motoristas me ouvindo. Essa daí tá maluca, onde já se viu. Então, eu vou dizer uma coisa que não é invenção minha. Quanto mais perto da velocidade máxima, quanto mais
Veja só, vou repetir. Quanto mais perto da velocidade média que um sistema aguenta, a velocidade máxima for, então vou dizer, uma avenida, ela comporta pelo desenho dela uma média de 30 quilômetros por hora. Então, ela vai conseguir fazer com que os carros fiquem pertinho um do outro, andando sem parar. Se você colocar nesse lugar a velocidade máxima 35, 40 quilômetros por hora, você vai ter menos trânsito do que se você colocar 60, porque as pessoas precisam de carros mais separados, é mais tenso, ficam aquelas ondas de freada, e tudo isso causa o quê? Congestionamento. Então, eu vou repetir. Quanto mais próxima da a velocidade máxima, quanto mais próxima ela for da velocidade média que um sistema permite, menos trânsito vai ter. Então, quando você diminui a velocidade máxima, você muitas vezes, além de promover menos mortes, você está promovendo menos trânsito e você está promovendo uma fluidez mais alta. Então, é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem isso. Sem falar que você acalma a cidade como um todo. Salvador, eu tenho uma enorme crítica a Salvador. Tem cidade, tem rua aí com 70 quilômetros por hora. Isso é crime. Isso é crime. Meu, não vou nem advogar. Eu amo Salvador, amo todos os soteros, mas não pode. Não pode. Então, todos que estão me ouvindo aí, que são motoristas, porque eu também sou, tira o pé, alivia o pé, não precisa 70. Vai a 40, ponta a ponta, você vai ver como é que você chega bem. E olhando a paisagem, que é linda, né? É isso aí. Maravilha. Trânsito inclusivo, ele tem que partir da premissa de que crianças e velhos consigam andar a pé de bicicleta sem serem atropelados. E você não consegue, você não faz isso colocando uma placa 20 km por hora. Você faz isso desenhando a cidade de tal maneira que as pessoas se sintam convidadas a andar na velocidade máxima que não vai ninguém morrer. É isso aí. Renata, falar com você, Maria, é maravilhoso. Está todo mundo aí adorando. Renata, tem um tema que eu vi na reportagem, e assisti uma live sua também. Você anunciou que está como pré-candidata à vereadora de São Paulo. Fala um pouquinho aí da sua proposta, o que você deseja. Eu, em 1996, eu saí candidata a vereadora. Foi uma experiência que me traumatizou um bocado, Edivan. E o motivo que eu saí é o mesmo de sempre. Por mais que você consiga negociar com os poderes públicos, por mais que você elabore projetos, por mais que você consiga criar no papel um projeto, sempre muito difícil você conseguir tirar do papel. Não existe vontade política. E de 96 para cá eu vim recusando, não quero. E em 2019, agora, apareceu uma oportunidade em equipe, entendeu? Então, estou pré-candidata, mas atrás de mim tem uma grande equipe de pessoas que estudam, de pessoas que pedalam, não só como meio de transporte, mas como meio de esporte, e de pessoas que estudam a mobilidade na cidade, pessoas que sabem, e pessoas que já participaram de outras cadeiras políticas, que conhecem o que é uma campanha e tudo mais. Em 2019, me convidaram, eu falei não, de novo. E aí, depois, eles me trouxeram o plano que eles tinham, que era um plano que me incluía pela minha carreira, pelo meu nome. Não é uma coisa que sou eu. Você representa a gente conseguir este plano sair do papel, da gente ter uma pessoa lá dentro e da gente conseguir fazer que os nossos interesses saiam do papel. Aí eu topei. Porque, Edivan, é uma coisa que não é eu, a Renata Falzoni, que está nessa pré-candidatura, é uma pauta. E está na hora da gente fazer honrar horas e horas e horas e mais horas de milhares de cicloativistas que estão aí se reunindo, fazendo projeto, indo a audiências, indo a reuniões, indo para a rua para brigar, tirando a roupa na rua para brigar, protestando. Então, esse pessoal merece a gente conseguir uma cadeira lá. E nesse ponto eu estou super tranquila, porque se tem uma coisa que eu faço é pedalar, entendeu? Então, eu nunca mais... Sabe, se a gente fazer dessa vereança, vai ser bem legal, porque não é uma pessoa que gosta de bicicleta, uma pessoa que apoia, não. Vai estar lá, sabe? Porque, resiliência é o nosso nome, né, Edman?
É isso aí. Resiliência é o nosso nome, né? Então, eu estou muito animada e muito afim que dê certo mesmo, porque é assim, quero, estou muito afim de servir essa causa num outro patamar. E também gostaria e quero que depois de mim venham muitos. Porque a grande verdade é que se a gente não ocupar esses espaços, pessoas que não pensam bem da cabeça, eu não preciso concordar, mas assim, a gente não pode dar dando de mão beijada espaço para fascista, né? Então a gente tem que começar a ocupar esses lugares de forma cidadã, entendeu? Porque senão não dá, a gente vai perder muito espaço. Então está na hora de pessoas que têm boa cabeça ocuparem esses espaços, entendeu? A gente tem que realmente conseguir resgatar. Renata, eu já te desejo boa sorte. Eu tenho certeza que todos que estão aqui participando, Salvador e ciclistas, já te desejam boa sorte. Eu tenho uma situação um pouco parecida. Vinha sendo muito solicitado para que eu me candidatasse também. Muito, muito, muito mesmo, principalmente por líderes de grupo de ciclismo, por ciclistas que têm a necessidade, que via necessidade, por pontos que eu já identifiquei, necessidades de melhorias, enfim. Mas eu assim, da mesma forma que você, não era aquele momento, não era aquele desejo. E agora, mais uma vez, vieram também com algumas propostas legais e tal, e algumas solicitações, e eu também estou como pré-candidato aí, aqui em Salvador, para representar os ciclistas, já que a gente não tem um representante aqui. Então, eu vou também na mesma vibe que você aí, vamos brigar aí por melhorias para a gente. Agora, pode falar. Edivan, vamos colocar as nossas equipes para conversar. Eu tenho aqui do meu lado um rapaz chamado Daniel Gucci, que tem mais de 5 campanhas nas costas, todas vencedoras. Ele é o cara que começou a ciclofaixa de lazer aqui na cidade de São Paulo. A gente está muito bem estruturado, entendeu? Não quer dizer com isso que a gente garanta uma vitória. Não é que pegou, virou e ganhou. Não é assim. É duro, mas eu peço que você se cuide muito de você, porque o motivo que eu, de 96, olha quantos anos, não quis, é porque a minha primeira campanha me machucou muito. Então, o que eu falo é o seguinte, se preserva, junte pessoas muito do bem e muito fortes do seu lado, porque a porrada vem forte e você não pode se deixar abater. Porque se você é do bem, meu amigo, a gente sofre. O pessoalzinho que é do mal não sofre nada. Quem é do bem sofre, sabe? É verdade, é verdade. Isso, né? Mas se preserve, Divan. Fico muito feliz, cara. Muito feliz Pronto, mesmo. Obrigado mesmo. E eu já vou fazer o convite para a gente fazer uma live no meu Insta, e aí já entra num outro público. Mas você está de parabéns, cara. Você está com 113 agora, cara. Muita audiência. Você está muito bem na fita aí, cara. Parabéns. Nós chegamos a 120. Pois eu vi. Parabéns, cara. Eu não consigo nem um quinto disso, cara, por aqui. Nada, que tá grande nas lives. Renata, olha só, a gente tem 4 minutinhos agora, a gente quer falar agora, quer saber um pouquinho da sua intimidade. Antes da gente fechar, para a gente se despedir. Então, Renata, é uma pessoa reservada? É uma pessoa... quais são as suas paixões, além de bike, além da família, claro? Fala um pouquinho, tem 4 minutinhos aí para falar para a gente. É engraçado que eu sou uma pessoa muito assim, aberta, tudo, mas eu sou bastante reservada na minha vida pessoal, né? Eu tenho uma filhota que tem ela é de 81, então ela vai fazer 39 anos esse ano. E tenho dois netos maravilhosos. Já fui casada N vezes, agora estou solteira e moro com a minha mãe, que é uma pessoa super lúcida. E mais, veja só, eu tenho na minha casa aqui 5 cachorros. Essa daqui não sai do meu colo aqui. Essa daqui é uma pitbull vira-lata que está no meu colo, que está me ouvindo falar. Então, cuido. E sou uma pessoa que ama animais, cara. Amo animais. Assim, eu vou te contar que eu sou cachorrólatra. Se eu pudesse, eu teria todos os cachorros do mundo, assim. E eles vêm, falam comigo. Eu tenho, assim, uma paixão por animais muito, muito grande mesmo. E de hobby é bike.
E quando não é bike, estou estudando bike. E também, assim, uma coisa que eu também gosto muito de fazer e gostaria de estar fazendo mais, Edivan, são os filmes. Então, lá no canal do Bike é Legal, até convido 3 filmes que a gente fez nesses últimos 2 anos, que é o Bicicleta Brasil, que é um filme que fala da nossa campanha pelo Código do Trânsito Brasileiro. Tem o Elo Perdido, que é um filme maravilhoso, e também tem o Afuá, Cidade das Bicicletas. Esse também são 3 filmes que eu fiz e que eu, se pudesse, estaria fazendo um filme por ano, no mínimo. E tem pauta, viu? Renata, que legal, que massa. Qual é a mensagem que você deixa para a galera aí? Para os cicloativistas, para os cicloturistas, os cicloviajantes. Eu sou cicloviajante, cicloturista, adoro trilha, só não faço competição porque a idade não permite, brincadeira. Mas a minha pegada é cicloviagem, cicloturismo e muita trilha. E qual é a mensagem que você deixa para essa galera que está te ouvindo? Hoje é o dia, terça-feira é o dia de aventura, dia de desafio. Qual a mensagem que você deixa para essa galera aí? E manda aí para a galera uma despedida legal. É tudo bike, né? As pessoas perguntam qual foi a aventura mais linda que você fez. É exatamente aquela que você tá, né? Eu não penso no passado ou no futuro. Tudo é bike. Viva muito, assim, não é a melhor bike, é a bicicleta, é o teu amigo que está pedalando ali. Uma dica que eu dou assim para quem está na cidade de Salvador, está pedalando, tem uma outra pessoa pedalando, faz massa crítica. Não é que fica disputando e vai embora e deixa um para trás. Viu uma pessoa pedalando? Junta. Viu outro? Junta. Então fazer massas críticas enquanto estão se transportando aí na cidade de Salvador. E, tudo é bike. Não importa se o cara pedala speed, BMX, bicicletinha de praia. Tudo é bike. Tudo tem valor. A gente tem que realmente se unir. E parabéns pelo que você está fazendo dessa união de grupos aí de 2000 na praia. Massa, olha, maravilha. Então, Renata, isso é bom. Eu quero te agradecer pelo carinho, pela atenção, por aceitar o nosso convite, por dividir essa experiência, um pouco dessa experiência com a gente. A gente queria muito, mas infelizmente o tempo é pouco. Mas de qualquer forma, assim, foi maravilhoso. Deixou a galera com água na boca. Galera, vai lá, Bike é Legal, se inscreve lá no canal. O canal já tem quase 190 mil inscritos. O canal também lá de Renata Falzoni, se inscreve lá, tem muita coisa bacana. Hoje eu fiquei o dia lá entre o de Renata e o Bike é Legal. Fiquei lá namorando lá, vai ser muito bacana, os filmes que ela está indicando, e desejo a vocês, galera, que faça, vocês sabem disso que eu sempre falo aqui, que a Renata falou, não importa a bicicleta, pedale, convide sua família, convide seus amigos, a cidade precisa voltar a ser, como a Renata falou, lá atrás, ela precisa ser das pessoas que pedalam, precisa ser das pessoas que andam, que somos nós e os nossos familiares. Eu quero agradecer a todos. Quero só lembrar que Caio, o bebê Caio, americano, ele está precisando de sangue, pode doar no São Rafael ou no Hospital Aliança, eu vou passar mais detalhes depois. E eu e Lúcia Saraiva, que é a nossa mãe, a nossa madrinha aqui do Ciclismo de Salvador, estamos ajudando uma senhora que teve um barraco por conta da chuva, destruiu tudo. Ela precisa muito. A gente está fazendo uma força-tarefa. Vou convidar a galera do projeto. A gente tem um projeto, Parceiros da Alegria. A gente faz 1000 coisas, há 17 anos aí, faz 1000 coisas aí. E a gente tem uma campanha da bicicleta também, que a gente arrecada a bicicleta usada, reforma e faz doação. Em 4 anos a gente já doou mais de 1000. Então, a live está terminando em 20 segundos. Renata, um beijão, muito obrigado. Espero que todos tenham curtido. Eu vou postar lá, comentem, fiquem à vontade, façam perguntas, façam o que vocês quiserem. Um beijo no coração de todos. Renata, fica com Deus e boa sorte e sucesso. Valeu, vambora pedalar!